falar com o Canal do Vidro hoje, fazendo uma visita à DEC Temper, em Montes Claros. Vamos conversar aqui com dois principais atuantes aqui dentro da empresa, né? O Kleber Cunha e o Júnior Durães. E hoje nós vamos tentar extrair deles aqui qual que é a receita do sucesso da empresa tão bem sucedida assim. E eu vou começar aqui com o Júnior. Júnior, o que fez com que você viesse para esse ramo de vidro? César, na verdade, no meu caso foi mais fácil porque eu já nasci dentro do ramo do vidro, né? Meu pai era vidraceiro e aí quando eu nasci ele já tinha vidraçaria e aí quando eu tive a necessidade de inserir no mercado de trabalho, foi mais fácil começar com ele. Então assim, para mim o segmento foi familiar mesmo. Minha família já estava no segmento. Você chegou a atuar dentro da vidraçaria? Atuei dentro da vidraçaria, tenho um tanto de porte na mão. Falo até hoje que eu sou vidraceiro, não sou ex-vidraceiro, sou vidraceiro, porque eu não conheço nenhum ex-vidraceiro, né? Então, assim, atuei sendo aí durante muito tempo. Só que em Montes Claros nós vimos lá por volta de 2002, 2003, 2004, comecei em 2002 com o pai, e nós vimos um gap que era a falta de um distribuidor, porque o distribuidor que tinha na época estava com alguns problemas financeiros, né? E aí a gente viu essa oportunidade de mercado, como todo negócio, ele é feito de oportunidades. Nós vimos essa oportunidade de mercado e começamos a investir nessa área de distribuição, que já éramos vidraçaria. E aí, por volta de 2004, 2005, acredito que seja mais ou menos essa data, a gente virou a chave para não competir com o nosso cliente e a gente deixou de ser uma vidraçaria para ser só um distribuidor. Legal. Né? E isso na antiga, que não é a Durães e Cunha, Vidrobox. Kleber, engenheiro civil, e aí está no ramo vidreiro hoje. O que te trouxe para o ramo vidreiro, Kleber? Primeiro foi a ideia de diversificar. Aquela história de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? E aí, nessa experiência de construtora, tinha muito contato com o Júnior e com o seu Luiz em relação a fornecimento de vidro. E algumas obras que a gente fazia, que era muito específica, a gente envolvia a Tempera para a produção e as soluções para as obras que a gente tinha. E eu comecei a achar muito interessante o trabalho, a produção, o trabalho com vidro. E aí a gente começou uma conversa com relação a isso e resolvemos montar a DEC. Aí juntamos a experiência com um pouco da engenharia, da teoria e com todo o estudo que o Júnior tinha sobre o vidro e fizemos essa parceria que tem funcionado muito bem. A gente vem sempre estudando, trazendo experiências de fora, visitando alguns casos que deram certo e tudo, e a gente tem aplicado, e sempre com o foco de atender bem o cliente nosso, que é o principal foco da gente. E isso tem trazido um resultado positivo, de retorno, de desenvolvimento, de venda, é um trabalho que tem dado frutos. Sim. O segredo foi atender o cliente, ser parceiro do cliente e desenvolver bons processos dentro da fábrica. Legal. Perfeito. Agora não é fácil, né? Não, é difícil. É difícil, né? O nosso mercado ele é desafiante. Nós estávamos conversando agora numa reunião, César, que é um mercado que a cada dia está ficando mais competitivo. Então ele envolve muito processo e muito controle. Antigamente você podia fazer de uma forma menos procedimentada, com mais perdas. Hoje a gente precisa ser mais controlado e ter menos perdas, porque está mais competitivo. Agora o que o Kleber falou, eu acho que o projeto DEC deu muito certo justamente porque casou. O que faltava na gente, em mim e pai, que era uma experiência que o Kleber já tinha maior, com mais procedimento, com mais controle, uma visão de controle maior, mas com a experiência que a gente já tinha do vidro. Então, casou muito bem essa experiência que a gente já tinha muito grande do vidro com esse processo, por isso que a DEC conseguiu se destacar. Porque hoje a gente tenta procedimentar sem perder o olhar para o cliente, mas a gente tenta se procedimentar para ser competitivo, porque está competitivo. Você começou com seu pai, Luiz Carlos, foi com forno vertical ainda, né? Foi vertical ainda. Penamos com esse forno. É difícil? É difícil. Hoje, eu falo que hoje, apesar das dificuldades, são outras as dificuldades,
Mas antes era uma dificuldade muito manual, né? A máquina que quebrava 4 horas da manhã e meu telefone tocava e eu tinha que ir para lá socorrer, porque não tinha ninguém para socorrer. Hoje a gente tem uma equipe de manutenção, dificilmente eu preciso vir aqui de madrugada. Eu trabalho muito, mas dificilmente. Era época difícil. É o preço que você tem do aprendizagem, né? Do processo. O Kleber está envolvido mais com parte administrativa, né? A gente separou, né, para não ficar dois mandando na mesma coisa, mas a gente conversa muito, e um entra na área do outro e dá opinião e tal, sem interferir diretamente nas decisões com os funcionários. Mas outra coisa que é muito importante destacar, César, é que a gente escuta muito o cliente da gente. Você mesmo é um parceiro da gente aí que ajudou muito. Com as observações, às vezes com as críticas e tudo, desafia a gente, faz a gente melhorar. É lógico que a gente não vai conseguir chegar na perfeição, mas a gente tenta chegar no nível que resolva os problemas. É uma preocupação da gente. Sim. A gente não está aqui visando só resultado, a gente está visando um bom produto, atender o vidraceiro, e a gente quer que todo mundo tenha sucesso. A gente não quer sucesso só para a gente, não. A gente depende do vidraceiro. A gente quer que a empresa vá bem e que os nossos vidraceiros também estejam bem também, porque a gente depende deles. Sim. Se eles não estiverem bem, a gente não vai estar. Isso é muito... E o que Kleber falou, assim, nós discutimos muito os três, as estratégias. Então, assim, apesar de ter áreas de gestão, ele entra no comercial, como eu entro no financeiro, porque a gente, toda semana, a gente discute muito o que é a estratégia geral do negócio. E nós estamos muito alinhados nisso. O nosso objetivo aqui é o sucesso do vidraceiro. Porque se o vidraceiro tem sucesso, a gente vai ter também. Isso é muito claro e a nível de diretoria e pacificado. O Kleber faz referência aqui a um grupo que nós temos, onde nós podemos, através de críticas e observações, tentar fazer com que os fornecedores nos escutem. Então, tem escutado. E as críticas muitas vezes são bem pesada. E até acho que a DEC é a que mais escuta, hein? Só uma observação. Sinceramente, o Júnior sempre responde positivamente e as críticas são, às vezes, pesadas mesmo. Sim, às vezes são. A nossa forma de externar o descontentamento com um determinado processo, não com a empresa, com um determinado processo. Isso aqui que não deu certo, e a gente faz ser ouvido através desse grupo. E rapidamente a DEC responde. É uma preocupação. Respondendo. Eu sei que críticas não são boas, né, mas a forma como isso é recebido é espetacular. Porque tanto o Júnior como algum membro da equipe dele sempre dá uma resposta ali, mostra para o vidraceiro que o vidraceiro é importante. Então é por isso que o canal do Vitor está aqui hoje, para mostrar esses detalhes. E Kleber fala disso aqui agora, sobre as críticas que ajudam a crescer, né? E é interessante que eles encaram dessa forma, de que as críticas vêm ajudar a crescer, porque é quem está lá do outro lado. São os clientes da processadora que estão lá do outro lado. E que determinados processos que a empresa está fazendo ou não, vai afetar a classe inteira. E às vezes, César, a gente não vê. Já te falei isso outras vezes, né? Às vezes, se o cliente não fala, a gente não vê. Então, a gente realmente encara, e quando eu falo a minha resposta rápida, é a minha resposta porque eu sou diretor comercial, mas ela é a resposta da DEC. Você vê que eu e o Kleber não conversamos sobre a entrevista antes, e você vê o discurso dele. Nós estamos alinhados em diretoria. Então, essa é uma estratégia da DEC. O Kleber estava numa reunião com o Júnior aqui, nós marcamos esse horário, mas ele não estava incluído, né? Colocando ele aqui, coitado. Achei que estava nos Estados Unidos, ele está aqui agora e dando esse apoio para nós aqui, mostrando que está envolvido sim com o processo da DEC. Mas queria reforçar muito isso, da gente torcer para os parceiros da gente. É muito gratificante a gente chegar na empresa e ver o vidraceiro com o carrinho dele, está melhorando de vida, o carro cada vez uma frota mais nova, com a estruturazinha dele, todo mundo assim, mesmo com as dificuldades do mercado, as pessoas trabalhando e tendo seu resultado. Sim. Isso para a gente é muito gratificante também. A gente repassa, né? A gente faz questão, às vezes, de utilizar nas nossas reuniões de gestão exemplos de clientes
para fomentar esse sentimento nos nossos gerentes. Que a gente quer justamente criar ações que fomentem que você ganhe dinheiro, que os nossos clientes ganhem dinheiro. Nós estamos falando de processos aqui. Nesse processo, para ter sucesso ou não, está ali a contratação de pessoal. Na live que você teve agora recente com o canal do Serralheiro, Com o Alexandre. o Alexandre, ali se toca num ponto sobre isso, sobre contratação de pessoal. Ali começou a tocar um pouco sobre quem é que tem aptidão para aquilo, quem é que tem talento para ser contratado ou não. Como é que é o processo, senhores? A DEC hoje é um processo bem profissional. A gente entendeu lá atrás, o projeto da DEC é de 2016, né? Então, para fazer o projeto DEC, nós discutimos muito, né, Kleber? Qual seria o modelo de gestão da DEC? Porque tinha um modelo que Kleber já era acostumado, que não era muito diferente do nosso, mas tinha diferenças. E tinha um modelo nosso também. Então, a gente discutiu o que seria DEC. Lá nós definimos que o ideal é que a gente fosse mais profissional possível, sem burocracia. Então, nós criamos um setor de RH, onde ele é muito funcional e produtivo, mas que a gente consiga fazer o quê? Que as pessoas entrem com as competências, os comportamentos corretos para cada função. Porque às vezes o que você vê muito nas empresas e nas vidraçarias é um cara que tem um perfil de vendedor sendo instalador. Então assim, às vezes o cara ia muito bem no comercial, ia ser muito bem na venda, mas ele não ia tão bem onde que ele está, que é na instalação. Que depende às vezes de uma atenção concentrada maior, uma atenção aos detalhes maior que às vezes o vendedor não tem. Então, hoje na DEC nós temos um departamento que tem psicólogo, que tem analistas, que tentam mapear o perfil de quem se candidata para uma vaga aqui, para a gente acertar no comportamento. Óbvio que falar que a gente acerta 100%, não acertamos. São pessoas, e aí você tem um índice aí de erro. Mas elevou muito do que era a minha empresa antiga. A DEC é mais assertiva na contratação do que era a minha empresa antiga. Eu quero trazer uma memória aqui. Kleber, há umas décadas atrás, nós estávamos sentados numa mesa, destrinchando um projeto, e aí chegou uma notícia para ir lá que o encarregado não estava dando muito certo, né, Kleber? Na verdade, ele era um pedreiro, você foi lá e promoveu ele para o encarregado. Aí eu lembro daquela cena ali, você me falando, César, eu fiz uma bobagem. Peguei um cara que era um excelente pedreiro e coloquei ele como encarregado. Ele é um péssimo encarregado. É verdade? É verdade. Na verdade, o que a gente tem que tentar entender hoje, assim, as competências das pessoas, né? Então, por mais que a gente às vezes tenha sentimento de achar que a pessoa vai vingar e tudo, hoje a gente conta com ajuda profissional, né? Que são os psicólogos que avaliam e vê as competências, tem os testes próprios e tal, que tem ajudado a gente muito. Cada dia que passa está muito difícil de arrumar a pessoa pronta. Então você tem que entender como que é o funcionário e tentar crescer o funcionário dentro da empresa. E hoje a gente faz um trabalho de dar oportunidade para os funcionários aqui dentro. Então o funcionário ele começa, mas qualquer vaga que é aberta é oferecida primeiro dentro da empresa, eles têm a oportunidade de crescer aqui dentro, eles têm ajuda para alguns desenvolvimentos pessoais. Então a gente entende que além de equipamento, a gente tem que ter uma equipe também bem formada. E a gente investe nisso, na equipe e em equipamento. Perfeito, isso aí. Hoje a DEC atinge o quê? Qual é a amplitude da DEC? A atuação? Chega até onde a atuação da DEC? Hoje nós atuamos no estado de Minas, uma boa parte do estado de Minas, um bom percentual, e atuamos numa boa parte do estado da Bahia. Então, hoje nós somos uma empresa mineira, mas também baiana. Nós temos 2 filiais, além de Montes Claros, que nós temos 2 empresas, nós temos 2 filiais, uma em Vitória da Conquista e uma em Guanambi. Então, para aquele vidraceiro que está assistindo agora, ele vai entender que existe muito processo para o sucesso. Não é só estralar o dedo e ele vai estar com a processadora de vidro pronta, né? Não, tem muito processo, mas tem um diferencial, que é o que Kleber trouxe aqui, que dificilmente você vai achar no mercado, temperador, que discute tanto os problemas do vidraceiro, que se preocupa tanto com o vidraceiro, que queira o sucesso do vidraceiro. A gente percebe muito concorrente que às vezes peca querendo só lucro. E aí trazendo várias ações que visam facilitar o processo dele, a facilidade para ele. Aqui na DEC, em Montes Claros, que atende Minas, uma parte grande de Minas,
lá em Guanambi ou em Vitória da Conquista, você vai ver pessoas se preocupadas com que o vidraceiro tenha sucesso. Em uma de suas lives, Júnior, eu lembro... A live inclusive é para isso. É para levar conteúdo para o vidraceiro para que ele fique mais profissional. Uma das lives você fala ali que pretende que a DEC Temp seja a primeira de Minas. Sim. Esse é o objetivo da DEC? É isso, Kleber? O nosso país é muito desafiante. Toda hora a gente dorme de um jeito e às vezes acorda de outro, né? Mas a gente trabalha para isso. A gente trabalha para melhorar os nossos processos, ser um bom parceiro, um ótimo parceiro para os nossos clientes e desenvolver o tempo inteiro, tanto com produtos, como com qualidade, com tudo. Então, um objetivo da gente é ser o principal. O principal de Minas. Então já está chegando até... Eu ouvi você falar também numa das lives que já está rodando mais de 1000 quilômetros aí, né? Nós rodamos uma boa área e assim, o maior objetivo nosso é ser reconhecido como o melhor parceiro. E na avaliação que a gente faz, eu acho que a gente já é quase reconhecido como o melhor parceiro em Minas hoje, em termos de oferta de mix, pontualidade e comprometimento com o cliente. Agora, a gente também tem outros aspectos que a gente considera que a nossa operação é uma operação grande. Nós temos uma empresa que a gente consegue atingir uma boa repercussão, tanto em números, quanto também, que é o mais importante, em satisfação do vidraceiro. Além de processadores de vidro, que no caso aqui seria a têmpera, pisotagem, laminação, vocês também têm um outro mix que é ferragem, fábrica de ferragem, né? Que é a junção do J com K, né? A JK. JK, ferragem e JK. Aí, também tem um processo de pintura, anodização. Então tá bem inserido dentro do mercado, claro. A preocupação, César, era o seguinte, a gente fomos crescendo, né? E aí a gente tinha muita preocupação de poder entregar o produto para o nosso cliente. E aí a gente começou a ter dificuldade de fornecedor. Então a gente começava a enfrentar algumas dificuldades de, às vezes, alguma falta de produto, alguma coisa, e aí nós resolvemos verticalizar em alguns produtos que a gente tinha risco. Ferragem e na parte de tratamento de alumínio. Então hoje, com essa estrutura, a gente consegue suprir bem as nossas distribuidoras, independente de terceiros. Essa era a preocupação de ter problema de abastecimento. Nossas distribuidoras? Quantas? Em Montes Claros, Guanambi e Vitória da Conquista. Atende todo esse mercado. Atende. Entendemos. O Kleber falou bem, a preocupação maior, assim, isso é uma preocupação que você vê nos carregamentos à noite aqui na DEC. Como a gente, aí entra a minha experiência como vidraceiro. Eu sei como é frustrante para um vidraceiro, sem montar uma obra, nós já vivemos isso, e faltar uma ferragem que você não consegue receber. Às vezes, dependendo da empresa, e tem muitas empresas nessa situação, o vidraceiro depende daquele recebimento para cobrir um cheque que foi dado há um mês atrás. Então, assim, a nossa preocupação era dominar aqueles processos que eram risco de fornecimento, que o Kleber falou. Então, com isso, garantir, óbvio que acontece num percentual ainda, às vezes, por quebra de processo, mas a gente trabalha o tempo todo para que não falte nada no vidraceiro lá no onde está lá. Porque que o cara, às vezes nós temos clientes lá em Guanhães, uma cidade pequena, longe de algum fornecedor. Você imagina o cara esperar a semana inteira lá em Guanhães, comprometer que às vezes com um parente, com um amigo, ou com um cliente importante para ele, e não conseguir montar porque o distribuidor entregou. Na DEC a gente tem essa preocupação, e por isso a verticalização de alguns processos. Eu vejo que vocês falam muito da preocupação suas com o cliente, essa relação cliente e a empresa. Há pouco tempo eu vi uma palestra de Roberto Justo, um dos principais palestrantes aqui. Ele fala de uma coisa que eu acho interessante, que eu quero perguntar para os dois também. Ele fala de as empresas com a subserviência exagerada. E ele faz uma citação ali, por exemplo, o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão, Cléber? Nossa, essa pergunta é difícil. Capciosa, né? Essa é. Olha, César,
eu nunca pensei por esse ângulo, não. A gente sempre pensou o cliente como um parceiro. Nessas andanças da gente, nessas visitas que a gente fez aí, nós já chegamos em Têmpera, onde o dono da Têmpera não gostava do vidraceiro. Era uma coisa estranha. A gente saía de lá, pô, mas é o cara que é parceiro da gente, que trabalha junto com a gente, como é que o cara pode tratar desse jeito? Às vezes por causa de algum desacordo comercial, por causa de alguma coisa, porque acontece, né? Às vezes os bons pagam pelos maus. Mas a gente resolveu tomar uma postura que é uma linha de conduta da gente, de ter o nosso cliente como parceiro. Então a gente tem uma consideração grande pelo nosso cliente. E aí, nessa consideração, nós somos uma Têmpera hoje que a gente tem um mix muito grande, dificilmente a gente vai deixar o nosso cliente na mão. Ele junto com a DEC, ele tem todo o produto para fazer toda a montagem, todo o trabalho dele. Ele não precisa sair comprando aqui, ali, pingado. Nós tentamos ser parceiro entendendo alguma dificuldade que o vidraceiro tem. A gente sabe que a gente é o fornecimento dele. Assim, na DEC está toda a compra dele. Ele vive da DEC. Então, eu estava falando isso com o Júnior hoje, o crédito dele, o movimento dele está junto com a DEC. Então, se a gente não entender essa pessoa como parceiro, não está junto dele, não atender ele na hora que ele precisa, não tiver os nossos procedimentos corretos, o nosso controle de qualidade correto, aí nós vamos perder essa parceria. E isso para a gente é importante. Não é que o cliente vai mandar na empresa, mas a gente vai trabalhar a empresa para atender ele da melhor forma possível. Júnior, Complementando. A subserviência exagerada mesmo, então, nesse caso? Não, eu acho que, completando, eu acho que o Kleber falou, mas assim, o que eu falo muito com os meus gerentes a gente é uma empresa justa. Então a gente trabalha aqui para ter processos, não dá para abandonar processos, pelo contrário, que eu falei no início, os processos trazem agilidade, trazem qualidade. Então assim, a gente define processos dentro de um padrão de justiça. Então, infelizmente, às vezes a gente tem situações onde o cliente faz alguma solicitação, onde que ele não tem razão. Você falou, tá sempre razão? Não, tem momentos que o cliente não tem razão. E aí, nesses momentos, o que a gente tenta fazer aqui é ser justos. Por exemplo, nós não vamos levar vantagem de um prazo de reposição. Se o defeito a gente identificou que é nosso, independente do prazo a gente vai trocar. Mas também a gente não pode dar uma garantia de um arranhão no vidro com 30 dias. Porque não tem como a gente garantir que foi a gente. Então, assim, óbvio, o Kleber falou perfeito. Nós tentamos, ao máximo, não falar não, né? Mas, infelizmente, acontecem situações onde que passa da justiça, do que é, às vezes, até ético, e aí a gente também barra. Sim, não é tudo. A gente tenta fazer quase tudo, mas não é tudo. Eu concordo com o Justo, não é tudo. Justo tem razão, que é uma subserviência exagerada, então, mesmo. Não é bem assim, né? Não pode ser bem assim. Não pode. O cliente sempre tem razão. E, de fato, não. Mas significa, então, que quando o cliente reclama, é um sinalizador? Sim, eu acho que sempre sim. Sempre é um sinalizador. Olhar para dentro e ver se você tem falha ou não. É o que eu falo com os meus gerentes. No mínimo, uma resposta. E a resposta não necessariamente precisa ser sim. Eu posso virar para fazer, César, você me reclamou disso, mas eu não concordo, olhei para dentro, não é uma falha nossa, não está acontecendo. Mas tem casos, e também tem que ter humildade para isso, e a gente tenta aqui dentro ter, para falar, não, desculpa, foi um erro de processo, a gente vai corrigir. Então tem que avaliar, tem sempre que avaliar. Mas é um sinal que tem alguma coisa que não está bem encaixada. Ou falta comunicação, ou tem uma falha. Uma falha. Né? Nós percebemos que alguns colaboradores, eles parece que não têm um timbre para aquilo, não têm um talento para aquilo. E às vezes ele continua sendo conservado naquela posição. Esse é um procedimento de sabedoria ou de tolerância? Como é que nós encaramos essa questão? Aqui na DEC nós temos, eu estava conversando com um dos gerentes ontem, nós temos uma empresa grande e complexa, né? Isso é vantajoso. Por que é vantajoso? É vantajoso porque deixa a gente competitivo. A gente consegue fazer e ter custos menores do que uma empresa pequena, porque às vezes tem que diluir. Nós diluímos muito custo, né? Mas em contrapartida isso gera algumas dificuldades.
Por quê? Porque a gente, para fazer trocas, a gente tem que ter todo um planejamento para chegar nessa troca. Porque às vezes, mesmo o colaborador que a gente entende, e acontece, como eu falei aqui sobre o RH, que entrou com a cultura desalinhada, que esse é o maior problema. Se o cara entra aqui na DEC sem entender que o cliente tem que sempre ser ouvido e que tem que ser sempre avaliado o que ele está falando, ele está desalinhado. Primeiro, eu acho que gestão de pessoas, primeiro é feedback. Primeiro a gente dá feedback. Você deu feedback, não funcionou, aí envolve a troca. Mas a troca tem que ser planejada num ambiente grande. Porque se você não planeja essa troca, você pode causar outros problemas. Às vezes problemas de processo. Às vezes a pessoa ela tem um posicionamento e uma resposta, uma cultura diferente da empresa, mas tem processos do dia a dia que ela cumpre que a gente precisa dela. Então aqui na DEC a gente fica de olho, mas a gente tenta ser estratégico. A gente não é precipitado nessas mudanças. A gente tenta não ser precipitado para não causar um dano maior. O canal do vidro é um canal mais dirigido a vidraceiros. Aí, na sua experiência, você diria que o melhor para contratar é quem não tem nenhum vício, quem nunca teve contato com vidraçaria, ou quem já tem uma certa experiência? O que é hoje o ideal para uma contratação? O indivíduo já tem ali um manejo com vidro, com vidraçaria. Ele é melhor para ser contratado ou um que não tem experiência nenhuma e é para ser treinado? Como eu falei na hora da gestão de pessoas do RH, depende da função. Não existe pessoa ruim, existe pessoas no lugar errado. Então depende para a função. Aqui a gente prioriza comportamento. Vou te dar um exemplo, trazer um exemplo para você. Se a gente for contratar aqui alguém para qualidade, a gente vai contratar, vai olhar se a pessoa tem, por exemplo, atenção concentrada. Porque se a pessoa não tem atenção concentrada, como é que ela vai achar defeito no vidro? Agora, se eu olhar se ela tem experiência no ramo de vidraçaria e mesmo assim ela tiver uma atenção concentrada baixa, eu vou ter problema. Porque eu não consigo mudar alguém de atenção concentrada. Dificilmente eu consigo mudar. Mas eu consigo mudar alguém que não conhece, não sabe pegar um vidro. Eu consigo ensinar ele a pegar um vidro. Então aqui a nossa estratégia é tentar olhar para o comportamento de acordo com a vaga. Agora, por exemplo, se você vai pegar uma função técnica, a gente não tem função aqui de vidraceiro, por exemplo. Mas o seu parceiro, o nosso cliente, que é o vidraceiro, ele tem que olhar se o cara tem conhecimento de instalação. É uma questão técnica. Então, mas dentro da DEC, a nossa preocupação é muito comportamento hoje, onde não é técnico. Agora, há uma dificuldade, só um parênteses, há uma dificuldade de oferta também de mão de obra qualificada. Então, às vezes, o Kleber falou, formar é uma boa opção, porque não há disponível no mercado mão de obra qualificada e pronta. É difícil fazer uma formação? A formação leva anos, né, Kleber? Você formar um gerente, por exemplo, nós temos gerentes formados aqui, leva anos. Uma das metas da gente é tentar envelhecer o máximo a turma aqui e aposentar a gente aqui. Isso Nós aí. queremos funcionários que vivam a empresa aqui. Mas também temos casos de ex-funcionários que viraram montadores de vidraceiros. Tem Rafael, Danilo, Eli. Então, assim, e hoje são parceiros da gente. Passaram por aqui, trabalharam e foram seguir no ramo de serem vidraceiros aí, ter sua própria empresa. Sim. Tem uma novidade chegando aí no Grupo DEC, né? A pintura. Tem. Nós estamos agora, o processo ainda está sendo finalizado, nós adquirimos uma estrutura nova, eu falo que não é nem uma máquina, não. Estava falando isso ali agora na reunião. Nós montamos uma fábrica nova de pintura. Eu estou chamando de fábrica para deixar claro o tamanho do processo. É um processo novo inteiro de pintura. A gente passa a ter uma pintura com produtividade 6 vezes maior do que a gente tinha antes e com a capacidade de atender todas as normas que existem. Normas não, que não existem normas, recomendações de qualidade que existem no mercado hoje para pintura eletrostática. Nosso equipamento deve estar rodando no padrão ainda dos próximos meses, porque é um equipamento grande, um processo grande, e a gente ainda tem outros detalhes para ajustar. Mas acredito que nos próximos 2, 3 meses a gente vai estar com uma qualidade muito grande e vai estar com uma produção muito maior do que o que a gente tem de venda hoje, por exemplo. Júnior, você é um empresário, mas também que se precisar você está no chão da fábrica. Eu gosto muito de chão de fábrica, se deixar eu estou toda hora.
Eu queria que você falasse aqui para o pessoal, para nós, como é que você encarou a última feira, South América, e também a Fesqua. FESQUA, que é de esquadria. Você acha o que você achou dessa feira? Ela foi realmente proveitosa? Não tinha novidade nenhuma? O que você encara? Como é que você encara essa? Engraçado, porque eu acho que aqui tem duas visões diferentes, né? Acho que foi a primeira que você foi, né, Kleber? Foi. Foi a primeira que Kleber foi. Ele vai ter a percepção da primeira feira. Essa foi possivelmente, eu vou em feira desde 2002. Então, desde 2002 para cá, aí deve ter tido umas 10, a gente deve ter ido umas 8 a 10 feiras lá South América. Não vi nada de novidade, muita pouca novidade, e achei o público muito menor do que o da FESPA. A FESPA eu achei mais novidade e mais público. Isso pode ser uma tendência. Então, o vidraceiro aí que tiver uma visão estratégica, pode ser que isso demonstre uma tendência. Kleber? Eu tenho essa análise aí muito na parte econômica, financeira, e como eu te falei antes aí, com esse desafio que está o Brasil hoje, eu acho que as pessoas estão segurando um pouco o investimento, está guardando essa parte política, tá essa indefinição do país, e eu percebi poucos negócios na feira. O ramo do vidro, os equipamentos, o investimento é tudo muito caro. São coisas muito específicas, muita coisa importada. Então, as pessoas, os temperadores, os processadores, eu acho que eles estão aguardando um pouco mais. E aí eu achei a feira um pouco fraca. Eu tenho ouvido alguns comentários em alguns grupos nacionais, mesmo local, que aqueles que fazem distribuição não trouxeram novidade também. Foram na feira, mas que também não trouxeram novidade. São coisas que são interessantes, né? Deveria ter sido trago para a distribuição, mas que não chegou. Por quê? Eu estou perguntando porque vocês são distribuidores também. Além de processadores, são distribuidores. E nós não percebemos essas novidades chegarem. Na DEC, porque assim, tudo envolve um investimento prévio e um planejamento grande. A instalação da nossa linha nova de pintura, ela vem com um propósito de novidade. Como eu falei aqui, achei que a FESCA estava muito mais movimentada que a Glass. E a gente interpreta esse movimento há anos, né? Por isso que a gente vem com a pintura nova e um mix em Montes Claros agora de perfis de esquadria. Então, que a gente teve que investir e planejar há mais de 2 anos. Que envolve investimento muito grande em mix e em estoque mesmo, fora a linha de pintura. Então, porque a gente vem agora com esses investimentos. Apesar de já estar há mais de 2 anos, 2 anos em Guanambi, 1 ano em Vitória da Conquista, vendendo esquadria lá. As nossas distribuidoras na Bahia já comercializam um volume grande de esquadria. Né? E agora a gente vem com uma oferta maior e com uma qualidade maior da pintura, porque a esquadria exige, né? Que eu acho que é uma novidade aí, que é um caminho que o mercado está tomando. Quero agradecer spoiler a bom aí, aqui, viu? Tá? Você está ganhando spoiler bom, né? Agradecer a vocês aqui pelo bate-papo. Júnior continua sendo muito acessível aos colegas, né? De vidraçaria ainda. Kleber também, pessoa sempre tem sido acessível. Para quem conhece, né, Kleber? Tem poucos que te conhecem no ramo vidreiro, né? Mas aqueles que conhecem, Kleber tem sido acessível ainda. Então, resumindo, arrematando, qual é o segredo do sucesso? Eu acho que o segredo do sucesso é você trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar. Esquecer um pouco dessa preocupação que tem no ar, né? De falar que a economia tem isso, tem aquilo, que está ruim e tal e tudo. E se todo mundo pensar, toda vez que você está com problema, se você baixar a cabeça, pôr suas ferramentas debaixo do baixo e trabalhar, você vai ter seu resultado. Então o caminho, o que a gente vê o país tem suas dificuldades e tudo, nós baixamos a cabeça e fomos trabalhar. E aí a gente acha que o vidraceiro tem que fazer a mesma coisa. Sim. O segredo é esse. Eu não preciso nem dar a minha resposta, é a mesma, é trabalho. Concordo com o Kleber plenamente. Júnior tem uma carga de experiência muito grande, né? De uma pequena vidraçaria
Hoje é uma grande processadora de vidro, fábrica de ferragem, pintura, anodização, distribuição. Então, dá um conselho aqui para o vidraceiro que está ouvindo a gente ali. Eu acho que o Kleber adiantou uma coisa aqui, assim, é difícil dar coisa nova, porque a fórmula é boa. Eu acho que é baixar a cabeça nesse momento agora, apesar dessa instabilidade política, né? Eu acho que é trabalhar. O vidraceiro baixar a cabeça, trabalhar e também se atentar a conceitos de gestão. Ver a nossa live, acompanhar a nossa live. Cada live vai um assunto diferente, vai uma dica diferente. Não trabalha muito, mas também direciona. Então é juntar trabalho, muito trabalho, com direcionamento e esquecer muito da política também, que daqui a pouco passa. Ok. Obrigado. Nós agradecemos. Você não é Tamo inscrito junto. no canal aí, se inscreva no canal, ative seu sininho de notificação. Também você pode se inscrever no canal DECTemper, que está aí no YouTube também, tá? Visita lá o canal DECTemper e veja que tem algumas lives lá. Inclusive nós falamos há pouco tempo sobre precificação, como montar uma precificação. Tem diversas lives interessantes, personalidades nacionais aí falando sobre o tema. Obrigado a todos, até mais.